Saúde a todos com a paz do Senhor. Um bom dia. A igreja pode sentar. Vamos ler alguns. Hoje uma palavra muito forte, né? Motim em família. Só o título exagera muita curiosidade, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, para que a gente possa estar livre aí dos motins, das murmurações, da inveja, seja na nossa família, né, ou em qualquer outro lugar que a gente venha passar, em nome de Jesus. Sempre sou grato a Deus por essa oportunidade, aos nossos pastores presidentes, ao pastor Carlos, que sempre tem me dado a oportunidade de poder estar aqui ministrando essa aula aqui de EBD, tá bom? Abra sua Bíblia, Números 11, do 1 ao 7, depois vamos ler Números 12, do 1 ao 8. Números 11, de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, né, que são alhos porós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. Vamos para o 12 agora. Vamos ler do 12, do 1 ao 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Forte, hein, gente? Motim em família é o tema da revista de hoje, né? O texto de Filipenses 2:14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. A gente vive uma geração em tempos muito difíceis, e parece que a gente vem atrelado muitas vezes em nossa vida, seja a situação financeira, ou seja uma situação política, e a gente tende a poder murmurar e reclamar, independentemente daquilo que Deus tem posto em nossa mão. E a gente tem deixado de confiar a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, né, nosso emprego, nossas finanças, tudo que existe dentro de um contexto da sua vida, nas mãos do Senhor. E tem um texto muito conhecido lá de Romanos 8:28, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendi que tem textos que a gente não consegue compreender na sua essência,
mas se eu acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu preciso simplesmente obedecer, seguir e acreditar aquele mandamento que está na palavra de Deus. E se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se eu amo a Deus, se você ama a Deus, independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo, você precisa aprender e entender que a murmuração precisa ficar longe aí da tua vida, né? Vamos aprender aqui dentro desse contexto que existia ali uma família que tinha ali uma ação ministerial elevada em relação a um chamado de Deus na pessoa de Moisés e que chamou também seus irmãos, né? Arão e Miriam. E diante de todo esse contexto, eles tinham uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Eles precisavam ali, usado por Deus, guiado por Deus, como boca de Deus, libertar o povo do Egito. E assim aconteceu. O povo ele foi liberto do Egito, mas mesmo tendo contemplado tudo aquilo que aconteceu, as 10 pragas, sem ter assolado, perturbado, atingido nenhum dos do povo hebreu, eles ainda assim, quando estavam no deserto, pelo fato de uma dificuldade na peregrinação em rumo à sua bênção, que era a terra prometida, eles murmuravam em diversos momentos, em diversos pontos, e vamos falar para vocês aqui hoje, nessa manhã. Eu estou apenas fazendo aqui uma abertura para vocês entenderem todo esse contexto. Eles reclamavam por tudo, desde a comida que Deus mandava, se Deus não mandasse, eles reclamavam, daquilo que mandava, eles reclamavam, né? Da situação de estarem no deserto. Só que eles não conseguiam focar na promessa de Deus para a vida dele. E muitas vezes nós, no tempo da atualidade, a gente precisa entender de que, se Deus ele fez uma promessa para a sua vida, independentemente das circunstâncias que você venha passar ou a viver, esse algo ele vai se cumprir na sua vida. Basta que você acredite que esse algo ele vai se cumprir na sua vida. Existem alguns pregadores que falam que, se Deus fez a promessa, pode passar o tempo, pode passar o que for, e essa promessa ela vai se cumprir na sua vida. O povo hebreu, ele tinha uma promessa de chegar na terra prometida, mas pelo fato das murmurações, aquela geração não chegou na terra prometida. Então, muito cuidado como você tem agido, andado e falado. Muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes vêm te levado a motins e vêm te desestimular para algo que Deus já te prometeu, e muitas vezes você escuta mais as pessoas que estão ao seu lado do que o próprio Deus, que já te deu uma promessa, já confirmou essa promessa através de pastores ou através de profetas que Deus usa como boca de Deus ainda hoje aqui na terra, e você continua desacreditado. E esse texto aqui deixa muito claro que a promessa de Deus para a tua vida, é necessário que você acredite por fé de que essa promessa ela vai ser real e cabal na sua vida. Porque se você não tiver interesse de receber aquilo que Deus quer te dar, Deus vai pegar aquilo que era para você e vai dar para outro. Mas a promessa dele vai sempre se cumprir e sempre existir. E nesse contexto aqui a gente sabe que toda uma geração peregrinou pelo deserto por 40 anos, mas apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. O próprio Moisés, que era ali o seu líder, apenas a contemplou de distante. Quem foram as 2 pessoas que entraram? Quem? Caleb e Josué. Por quê? Porque mesmo diante das dificuldades e dos problemas, eles reconheciam que não é o tamanho do gigante que vai determinar a minha vitória, mas é o Deus diante dos gigantes que vai determinar a minha vitória. E nessa abertura eu quero te dizer o seguinte: eu não sei qual é o problema que você passa hoje, se é de ordem financeira, se é de ordem familiar, conjugal, se é um filho que está no mundo, mas independentemente do teu problema, esse problema é pequeno diante do Deus que você serve, diante do Deus que você adora, diante do Deus que você busca, diante do Deus que você veio buscar e adorar hoje. Diante dos problemas, não murmure. Esse é o conselho que eu te dou nesse início de mensagem, com a sua cabeça ainda fresquinha, sem estar cansada, né? Uma aula de 50 minutos às vezes cansa, porque Deus, Ele está sob controle em
tudo na tua vida. E existem promessas que já foram proferidas sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E você precisa entender que você precisa acreditar e confiar nesse Deus. Porque se Ele te colocou em algum lugar, é para que você possa viver o melhor desta terra, neste lugar, em o nome de Jesus. Amém? Olha só. Das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossas famílias. A murmuração aparece na Bíblia por cerca de 40 vezes. E em todas as vezes que aparece, fica bem claro que é um pecado grave diante de Deus. Deus rejeita a murmuração, né? A insurreição de Miriam e Arão, a liderança de Moisés, é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas de desunião e contendas em família até os dias de hoje. Nessa lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Esse motim aconteceu em família, pois Moisés, Miriam e Arão, eles eram irmãos, né? Moisés, ele tinha por pai Arão e por mãe Joquebede, né? Tem até música, né, que fala sobre aí, para ela poder se acalmar e etc., pelo fato de ter colocado ali Moisés ali no rio, e tem todo aquele contexto que vocês já sabem, da criação de Moisés ali, pela mulher egípcia, né? Primeiro ponto da lição que diz o seguinte, ó, a influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência, ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Eu sempre gosto de trazer aqui alguns textos da Bíblia, para que a gente possa ter isso aqui ilustrado daquilo que a gente vai falar. Então, olha só, Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações e sem discussões, né? A primeira queixa aqui que a lição trata, ela fala justamente do problema, né, do que estava ali, deles estarem no deserto. Vamos dar um contexto aqui. O povo estava vivendo como escravo, tá certo? No Egito, ali. Por mais que eles tivessem o que comer, o que vestir, tivessem um local para poder chamar de lá, mas eles eram escravos. E a promessa de Deus para a vida deles nunca foi de que o seu povo pudesse ser um povo escravizado, que pudesse ficar a bel prazer, né, de alguém soberano sobre a vida deles. E Deus fez uma promessa que iria libertar eles. Deus levanta Moisés e começa todo aquele contexto ali. O povo, ele percebe ali milagres da parte de Deus, as 10 pragas. Nenhum dos hebreus, eles foram atingidos por nenhuma das pragas. Quando eles são libertos, eles caminhando para longe, em rumo à terra prometida, eles têm ali o seu primeiro problema. Eles estão ali de frente para o mar Vermelho, e eles começam a primeira murmuração. Tu nos libertaste lá do Egito para morrermos aqui agora? Porque de frente tem o mar, para trás tem Faraó, e a gente vai morrer aqui? Aí Moisés ora a Deus, Deus dá para ele a estratégia, e fala para que ele possa trazer um comando para todo aquele povo. Diga ao povo que marchem. E o povo atende aquele comando, começa a marchar, e passa a pés enxuto pelo mar Vermelho, ou seja, foram libertos, não sofreram as pragas, viram o mar se abrir, passaram pelo mar a pés enxutos e agora estavam caminhando pelo deserto, que era o acesso que eles precisavam passar rumo à terra prometida. Aí começam as primeiras queixas, porque eles começam a lembrar das coisas do passado. E muitas vezes somos nós. Nós nos contentamos com tão pouco que às vezes, pelo fato da dificuldade da vida, a gente acha que o melhor era o pouco que a gente já viveu, do que buscar, né, mesmo que gere dificuldade, aquele muito que Deus já prometeu para nossas vidas. E a gente vive num ciclo constante de murmuração. Exemplo prático, né? Pessoas que não conseguem parar num emprego, num trabalho. Ela começa um trabalho hoje, agradece a Deus, mas com 2 semanas já está reclamando. Esse trabalho é uma miséria, eu ganho muito pouco,
esse dinheiro não dá para nada. Aí começa a fazer alguma coisa e muda de trabalho. Deus abençoa e ela reclama de novo, ou seja, nunca está bom, porque existe um descontentamento na alma dessa pessoa. E emoções desestruturadas vão fazer sempre com que você nunca esteja bem em qualquer lugar. O problema não é o seu hoje, mas é onde você quer chegar amanhã. Pessoas que têm propósito de vida, elas conseguem enxergar muito claro qual é a visão desse seu propósito para a sua vida. Se as pessoas conseguissem entender qual era o contexto de terra prometida, poderia passar o deserto que tivesse na sua frente, mas eles tinham que passar cantando o hino da vitória, porque por mais que demorasse um tempo e viessem dificuldades, mas eles estavam hoje já libertos, tendo a certeza de que Deus era Deus ainda mais sobre a vida deles, diante de tudo aquilo que eles passaram. Só que, normalmente, quem murmura, ele é ingrato. E quem é ingrato, ele não consegue lembrar dos feitos do Senhor sobre a vida dele. E ajudar ingrato, não adianta. Ele sempre vai continuar sendo ingrato, só se ele tiver um encontro com o carpinteiro de Nazaré para transformar a sua vida. Porque uma vez ingrato, parece, né? Se não houver transformação de vida, sempre ingrato. Pode haver o milagre que for, pode ajudar como for. Parece aqueles cunhados folgados que tem, né? Pode emprestar o dinheiro que for, ajudar da forma que for, e ele sempre vai ser mal agradecido, né, gente? Mas é a família, gente. Não vamos murmurar, não. Glória a Deus por tudo. O povo estava insatisfeito, e como primeira queixa, era o deserto. Diz assim a revista: o povo de Israel havia sido liberto da escravidão egípcia. Andaram para além do Sinai e depararam-se com o deserto. E começaram a reclamar de que Moisés os havia libertado, olha só, para morrer no deserto, quando poderiam ter ficado no Egito. Eu aprendi desde cedo de que tudo aquilo que é muito bom da parte de Deus, eu vou ter que passar por um caminho para poder receber aquilo. E nem sempre vai ser fácil, e normalmente não é fácil. Porque tudo aquilo que Deus nos concede, a gente tem que entender o valor daquilo. Porque se tem algo de valor principal que Deus nos deu, foi o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. A expressão filho unigênito quer dizer filho exclusivo. Não existiria como acontecer a geração de outro filho como Jesus, que precisaria vencer todas as etapas da sua vida, e foi etapa de sofrimento aqui na terra, sofrendo pela minha vida e pela sua vida, para que ele pudesse ser elevado ao madeiro, para poder cumprir a vontade de Deus, para que só depois disso, conforme diz Filipenses no capítulo 2, o seu nome, ele pudesse ser glorificado, né? Na terra, no céu e embaixo da terra. Em tudo existe um propósito de caminhada até que a sua bênção ela venha chegar para você. Então, deserto, ele nos ensina e nos aproxima sempre de Deus. Deserto é difícil? É ruim? Mas é necessário para que você possa ser forjado no seu caráter, para que quando a bênção de Deus possa chegar na sua mão, você valorize essa bênção de Deus que chegou na sua mão. E detalhe, é nesses momentos de deserto de que você mais se aproxima de Deus e contempla os milagres impossíveis de Deus. O povo tinha tudo para nunca mais esquecer de Deus, diante dos milagres que ele desfrutou no deserto. Comida que vinha do céu, codornize que vinha do céu, coluna de fogo para poder iluminá-los, né? Ou para esquentá-los. Tudo isso era providência divina. Os contos de intimidade que Moisés tinha para poder passar para eles, ou seja, coisas que a gente não vê relatado na Bíblia, né? Tão próximas do que se refere a um mesmo período, a um mesmo tempo, para uma geração. E o povo ainda assim, eles murmuravam porque melhor era o Egito preso, escravo, do que a caminhada via deserto para a terra prometida. Vamos lá, segunda queixa. A segunda queixa deles era o maná. O povo começa a murmurar contra o maná,
que era um alimento produzido de forma milagrosa, que a cada manhã Deus enviava, e lembravam com saudade dos alimentos aí do Egito. Eu coloquei aqui o seguinte, não está na revista, que existem 2 tipos de murmuradores, tá bom? Vocês vão concordar comigo. Primeiro murmurador é o murmurador chorão. Afirma que para ele tudo é ruim. O carro dele nunca está bom, a roupa que ele veste nunca está boa, a comida que ele come nunca está boa. Ele reclama de tudo. Então, o murmurador chorão, ele vive chorando e reclamando da vida. Alguém conhece alguém assim? Não aponta, só levanta a mão assim. Ó. Não aponta que pode estar do lado, né, gente? O próximo, né? E o segundo tipo de murmurador é o mártir, né? Ele reclama de tudo, mas não lembra dos feitos do Senhor. Deus já deu uma casa, mas ele fala, minha casa não presta. Se eu tivesse a casa no Alphaville, aí sim eu era um cara feliz, né? Conta a história, né, de um cara que pegou um carro aí, top de luxo, 0 quilômetro, e convidou um amigo para poder andar com ele. Quando chegou no sinal, ele viu o carro da marca concorrente do lado e falou, nossa, rapaz, parece que eu não gostei muito desse carro. Ele falou, como assim você não gostou desse carro? Ele, não gostei não. Ele falou, você não gostou porque você viu o carro do concorrente aqui do lado, que é no mesmo nível do seu. Ele disse, pois é, ficou tão bonito, né? Eu acho que eu já vou trocar esse daqui e pegar o outro. E o amigo estava do lado dizendo assim, eu andando de ônibus, muitas vezes a pé, andando de carona, o cara com o carrão do ano já querendo trocar porque o do concorrente é mais bonito. Na vida, muitas vezes, nós somos assim, né? É a grama do vizinho, ela é sempre mais verdinha. A gente olha assim de longe, só que se você chegar perto, vai ver que ela tem buraco tanto quanto, que ela tem pontos amarelos ali. O problema é que você convive tanto com o seu, que você começa a observar os detalhes, defeitos daquilo que está do seu lado. E o do vizinho você não conhece, os detalhes, os defeitos e etc. E você começa a reclamar daquilo que Deus te deu. E muitas vezes o que você já tem é muito melhor do que o do vizinho, e você não consegue perceber. É igual casamento, gente. O pessoal acha que trocar homem ou mulher. Não vou aqui falar só das mulheres, senão eu apanho, né? Então vamos falar, homem e mulher, acha que trocar divórcio, homem e mulher, vai amenizar problema? Vai não, meu irmão, trata o teu casamento, trata o teu maridão, ou tua esposona, né? Porque sempre vai ser melhor, porque homem é sempre problema, e mulher também tem sempre os seus problemas. Então se Deus te deu uma, cuida dela, né? Coloca um salto alto para ficar bonitona, manda para poder fazer um botox, né? Ali, arrumar ali o cabelo, porque mulher bonita custa caro, gente. Se você olha para a sua digníssima esposa e fala assim, nossa, minha esposa hoje está feia, é culpa sua, que não investe nela, não compra uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa cara, né? Não leva ela para o salão, e depois fala que bonita é do colega. Quanto ele está investindo e gastando para poder ficar bonita? E quanto você está investindo na sua? Então para de murmurar e vai cuidar da tua. Porque possa ser que tenha alguém olhando para a sua também, do jeitinho que ela está, viu? Então muito cuidado, né? Então, 2 tipos de murmurador, o chorão, né? Afirma que tudo é ruim, e o mártir, reclama de tudo, não lembra dos feitos do Senhor. Esse é o pior que tem. Aí eu lembro de quem? De Davi. Davi, quando foi querer lutar contra o gigante Golias, o seu irmão, e o rei Saul disse, pai, quem é você poder querer lutar contra um gigante? Nem varão de guerra você é. O que ele fez? Vem cá. Quando vinha um leão ou um urso para poder querer pegar as minhas ovelhas, eu ia lá e o Senhor me fazia vencer o leão e o urso. Assim como o Senhor me fez vencer o leão e o urso, assim também eu vou conseguir vencer esse gigante. Davi, ele fazia questão de contar para todos, independentemente de nível social, os feitos do Senhor sobre a vida dele. Porque quem lembra dos feitos do Senhor sobre a sua vida, pode vir o problema que for. Quanto mais você tem intimidade com Deus, proximidade com Deus, mais você vence desertos ou caminha pelo deserto com intimidade com Deus, mais você vai estar fortalecido para que você possa atingir o próximo alvo, o próximo degrau, o próximo crescimento sobre a sua vida. Então, para de reclamar e lembre o seguinte, de onde eu vim? Quem eu era? Como eu cheguei até aqui? Gente, se eu for contar para vocês um dia
de onde eu vim, né? Quem eu era. Com certeza alguém vai chorar. Eu vou resumir aqui. Um dia eu sentei numa cadeirinha lá atrás e eu escutei alguém dizer aqui, ó, essa igreja é a igreja dos ricos. Eu falei, opa, estou no lugar certo. Já recebi a bênção e vou profetizar. É aqui que eu vou ficar e eu serei rico um dia, em nome de Jesus. Estou no lugar certo, ai. Rico anda com quem? Com rico. Então, se a igreja me aceitou como membro, eu estou o quê? Caminhando para a riqueza. Tudo está aqui, ó, na mentalidade. Eu comecei a proferir, né? Vou caminhar e vou ser um homem próspero. Vou caminhar e vou ser um homem próspero. Degrauzinho melhor. Fui crescendo, mas nunca me esqueci de onde Deus me tirou. Porque você precisa sempre lembrar, porque dificuldades vão vir sempre, meu irmão. Sabe aquele download 99% e não carrega um de jeito nenhum? Dá uma agonia? Pronto, é o último passo para a tua vitória. Parece que é um inimigo ali para você poder desistir, querer acabar com tudo, já apertar lá o xizinho e poder fechar a tela. Pronto, é a tua vida, é o dia a dia. Então você está ali 99% na porta da terra prometida. Aí começa a reclamar, porque para você o seu tempo é mais importante do que o tempo de Deus. Como se você conhecesse mais de Deus, ou melhor, mais de você do que Deus, que é o teu Criador, conhece de você, né? Homem tem natureza ingrata. Vamos aqui uma retrospectiva. Quando Moisés fala com o faraó pela primeira vez, e o faraó aumenta o fardo de trabalho sobre o povo de imediato já murmura contra Moisés e Arão. Segundo, quando o Senhor tira o povo do Egito, depois das 10 pragas atingiram o Egito, e nenhum hebreu é atingido, o povo chega à beira do Mar Vermelho e murmura contra Moisés. O mar se abre e o povo atravessa a pés enxuto. Vamos lá. Após passar a pés enxuto e ver os corpos eliminados pelo Mar Vermelho, o povo murmura novamente pela falta de água. Deus faz a água sair da rocha. Olha só milagre, o povo murmurando. Em seguida, o povo murmura por causa de comida, e o Senhor envia o maná. Depois o povo murmura porque só comia maná. Deus vai e envia codornizes. O povo vai e reclama porque as águas do mar são salobras. Deus atende o povo e torna as águas do mar potáveis. O povo está na beira de entrar lá na terra prometida, manda alguns espias. E os espias falam o quê? Terra de gigantes. Não é para a gente, vamos recolher a nossa insignificância, depois de tudo isso que nós passamos de retrospectiva, porque esse lugar não é para a gente. Ei, mas Deus já prometeu, não é para a gente. Mas Deus já falou que é para a gente, não é para a gente. Mas Deus fez isso, isso e isso, não é para a gente. Eu quebro isso hoje em nome de Jesus. As bênçãos que Deus já proveu para a sua vida, quase não sai, né, gente? Proveu para a sua vida e para a sua família, elas vão sim atingir a tua casa em nome de Jesus. Que Deus possa te dar ânimo para que você possa vencer cada adversidade da sua vida, acreditando sempre no Senhor, porque é do alto que vem sempre o nosso socorro, e Ele vai te dar forças para que você possa alcançar o alvo que Ele prometeu para a tua vida, em nome de Jesus. Terceira queixa. Casamento com a mulher cusita e a liderança compartilhada entre Moisés e Arão. Miriam, ela não aceitava de que seu irmão pudesse casar com Zípora, né? Uma mulher de um povo negroide do nordeste africano, da Etiópia. E ela começa a querer criar certas situações contra Moisés. Mas, na verdade, juntando o contexto, quando se lê o texto, o que ela queria era uma liderança compartilhada. Se nós pegarmos ali o texto 1 a 1 dos capítulos, a gente vai ver que toda essa revolta ela começa após de Moisés estar cansado, ele escolhe ali os 70 anciões e não chama eles para que eles pudessem participar da escolha desses anciões. E ela fala o seguinte, mas Deus não fala através da gente também? Deus nos escolheu para a missão? Então ela começa a querer ser protagonista também aqui dessa história. E começa a querer o quê? Criar certas contendas. Primeiro chama o seu irmão para poder criar uma contenda, só que quando estamos no mesmo ambiente, de que existe uma divisão de informação, e tem pessoas que acompanham essa liderança,
outras pessoas também são contagiadas com esse problema. E aí que começa, né, o problema desse povo. Porque se eu sou referência e trago uma imagem diferente do pastor Salmo aqui na igreja, eu vou gerar o quê? Problemas e burburinhos. E tudo que começa com DI, divisão, divórcio, isso afasta pessoas, isso não une pessoas. Então, se eu tenho um pensamento diferente desse lugar, como liderança, eu não posso permanecer nesse lugar. Eu tenho que o quê? Sair desse lugar, não querer minar pessoas, porque Deus, Ele abomina a divisão. E muitas vezes você acha que você é mais superior do que o pastor, mais superior do que o seu líder, porque você às vezes tem um curso de teologia lá de Harvard. Então você acha que você foi, né, preparado, escolhido por Deus. Só que Deus, Ele usa quem Ele quer. Cada um dos seus irmãos, eles tinham cargos que exerciam naquele ministério, se possamos assim dizer, no meio daquele povo, da condução daquele povo. Mas Deus escolheu quem para conduzir aquele povo? Moisés. Deus falava com Moisés para que Moisés pudesse liderar aquele povo. E tem coisas, meu irmão, que Deus só fala com um líder. Deus só fala com aquele que está por representante daquele lugar. É assim numa empresa, o dono da empresa, ou sócio majoritário, ele tem que trazer uma condução como cabeça, porque duas visões, reino dividido, ele não prospera. No ministério, uma visão, um pastor presidente, ele passa a visão para os demais pastores, e os demais pastores, eles aceitam aquela visão, porque reconhecem ele como um homem de Deus. Dentro da casa, o homem como sacerdote do lar, ele compartilha as coisas com a mulher o tempo todo. Mas se ele tomar uma decisão porque Deus o guiou, ele vai assumir a responsabilidade de proteção da sua casa, inclusive de um possível erro, se ele escutou uma suposta voz de Deus sem ser. Por isso que o homem tem tanta responsabilidade dentro da sua casa, e tem que fazer as coisas de fato, guiados pela voz de Deus sobre a sua vida. Porque Deus, ele dá a condução para o líder, não para os liderados. Esse negócio de liderança compartilhada, isso nunca funcionou em lugar nenhum. Existem lideranças que auxiliam no compartilhamento da visão que Deus deu ao líder. E aqui Miriam, junto com seu irmão Arão, eles queriam ser o quê? Protagonistas dessa situação. Olha o que é que diz lá em Números, para a gente poder relembrar a leitura aqui, 12, 1 ao 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha só, né? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí eu coloquei aqui, ó, na vida existem 3 tipos de pessoas: os que só acusam, ou seja, nunca admitem seus erros, só acusam, né? Parece o capeta, é o acusador, né? Só fala mal de todo mundo, ninguém presta, ele é sempre melhor do que todo mundo, né? Aí, segundo tipo de pessoas, as que inventam desculpas. Ah, não foi eu que falei não, eu estava só junto, eu só escutei. Ele meteu o pau lá na liderança lá, mas eu estava só junto. Se ele falou mal perto de você, é porque você abriu espaço para que ele pudesse falar. Porque se você cortasse logo no início, ele não ia falar mal de ninguém perto de você. Então existe, né, aquela expressão tácita, que é quando você aceita algo por permissão, mesmo sem expressar a sua voz. Então muito cuidado com quem está ao seu redor, porque você pode estar compartilhando de um pecado diante de um grupo, pelo fato de você estar participando de um grupo que está levantando, às vezes, contenda, murmuração, inveja, ali, das pessoas que estão sendo ali proferidas palavras malditas, e você participa. Ah, mas eu estava só caladinho, ou seja, aqueles que inventam desculpas. E tem aqueles que admitem seus erros. Esse é que Deus, ele se compadece. Porque quando eu confesso o meu pecado e deixo, aí onde o Espírito Santo começa a operar. Porque onde tem pecado, o Espírito Santo, ele não opera. Mas quando eu confesso meus pecados e deixo,
Aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a operar. Pastor, eu murmurei. Pede perdão a Deus, recomeça. Pastor, eu tenho uma inveja danada de fulano. Pede perdão, Deus vai te dar força, vai te libertar disso, em nome de Jesus. Você precisa confessar os seus pecados, colocar diante de Deus, para que Ele possa te libertar aí desse mal. Tá? Segundo tópico aqui da revista, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão causam polêmica, pois não compartilham da liderança de Moisés sobre Israel. O primeiro ponto que ele coloca aqui é a inveja. A inveja é geralmente baseada no temor, medo de perder algo. A inveja é sempre uma emoção egoísta. Diz a Bíblia que a inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro, né? Do seu próprio irmão Moisés. Eu lembro também aqui da inveja dos irmãos de José, pelo fato de ele ter recebido ali uma capa de nobreza, que representava ali, que supostamente ele seria o escolhido pelo seu pai, para poder estar à frente de todo o seu patrimônio, todos os seus bens. Os seus irmãos o invejaram, e o invejaram ainda mais pelo fato de ele ter compartilhado o propósito de Deus para a vida dele, que o sol e a lua e 11 estrelas se encurvariam diante dele. Já havia uma forma de Deus já querer preparar José, de que ele iria estar numa posição de destaque, inclusive, sobre a sua família, sobre os seus irmãos. José, ele, em vez de guardar aquilo para ele ficou tão eufórico, diante de um contexto familiar ali problemático, que ele quis mostrar, para poder trazer ali, de que ele, olha, vocês batem tanto em mim, falam tão mal de mim, mas eu vou um dia estar numa posição de superioridade contra vocês. E gerou uma inveja e uma problemática em meio aos seus irmãos. Ou seja, Deus não esconde problemas familiares na Bíblia. Ele sempre mostra a todos. Porque a gente acha que, porque Deus citou um personagem da Bíblia, ele é perfeito. Não. Deus escancara tudo. Mostrou problemas na família de Jacó. Olha só, Abraão, Isaac, Jacó, patriarca. Aquele que se tornou depois Israel, da descendência dele, vieram as 12 tribos de Israel. Mas Deus não poupou mostrar todos os problemas que tinham dentro da sua casa. Por quê? É gente como a gente. A questão é, o que você faz com a sua vida diante daquilo que Deus te ensina, diante da palavra de Deus, diante do manual do homem, para que você venha fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Essa aqui é a diferença. Todo ser humano, ele está passível de pecado. A lição anterior, batemos muito sobre essa tecla também, né? Ídolos dentro da própria casa. E você achando que ídolo era só colocar a Virgem Maria, né, lá no seu altar. Não. Aí aprendeu aí o que é que são esses ídolos. Tudo aquilo que negocia tempo, né, com Deus, é um ídolo dentro da sua casa. E você precisa entender que às vezes o seu celular pode estar roubando o seu tempo de comunhão com Deus, se ele é a sua primazia. É um ídolo que pode roubar o seu tempo de comunhão com Deus. Deus não esconde nada. O tempo passa e a Bíblia sempre se torna atualizada. Por quê? Porque ele é o manual do homem por excelência. E você precisa apenas entender o seu contexto hoje, a sua vida, e dar ouvido de forma correta aquilo que Deus quer falar com você. E hoje eu falo que existe uma nova inveja. Sabe qual é? Se eu não posso ter, ninguém pode ter. A política criou isso. As classes, elas estão hoje tão duelando entre si, porque uma classe antes queria lutar para sair, às vezes, da sua pobreza, de uma mudança de vida. Mas hoje não. Joguei a toalha. Para que estudar? Não chega a lugar nenhum. Para que trabalhar? Não chega a lugar nenhum. Agora eu vou puxar todo mundo para baixo. Por isso que se bate tanto na classe média. Porque a classe média está tentando sair. Saiu da pobreza, está na classe média e está tentando cada vez buscar dias melhores para a sua vida. Aí tem a nova inveja. Se eu não posso ter, ele também não pode ter. Antes, qual era a inveja regular? Nossa, eu queria tanto ter o carro dele. Queria ter o que é dos outros, né? Aí eu lembro também da história de Davi. Davi, quando foi para a guerra lá, Saul disse assim, toma aí a minha armadura, usa ela, vai lá.
Só que quando Deus tem uma vitória para você, não precisa que você use o que é dos outros. Porque a vitória de Deus para a sua vida vai vir sempre com as estratégias e armas que Deus tem para a tua vida. Então você não precisa pegar o cargo dos outros na igreja, não querer a vaga do trabalho dos outros no teu trabalho, não precisa ter ciúme ou inveja, porque a filha de fulano tem um cabelo mais bonito, ou porque o filho de cicrano ocupou um espaço na sociedade maior e melhor. Não, Deus tem tudo preparado para você e para a sua família, basta que você acredite, profetize de que dias melhores virão sobre a tua casa. Então, em nome de Jesus, tira a inveja de dentro da tua casa e de dentro do teu coração. Olha só, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. É forte, né? Vou repetir, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Nossa política tem um porquê, tá? Eu coloquei aqui o seguinte, para ilustração. Moisés é o único do arraial de Israel que não tem um cargo oficial. Arão era o sumo sacerdote, né? Mais alto posto religioso do antigo povo de Israel. E Miriam era profetisa, boca de Deus para a revelação de algo ao povo. Já Moisés exerce um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não tem ofício, mas tem a autoridade estabelecida por Deus. E naquela época, ele era a maior autoridade espiritual do arraial de Israel. Moisés tem sua liderança estabelecida aí por Deus, tá? Próximo tópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas, que diz assim, ó: devemos lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritual equilibrada é a prática do respeito mútuo entre tal família. Provérbios 14:30. O coração em paz, olha só, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vou repetir também, né? Legal, né? Esse texto. Ficou todo mundo em silêncio. Provérbios 14:30, anota aí, gente. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É forte. Como é que você está? Está em paz com a sua vida ou está preocupado com a vida dos outros? É por isso que eu falo, a Bíblia é o manual do homem por excelência. Se você conhecer a Bíblia, você não vai sofrer tanto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você tem tudo para poder vencer na vida. Basta que você conheça aí o manual aí por excelência. Aí Deus vem, né, depois daí do motim de dissabores e ofensas em relação a tudo que Miriam e Arão falam lá, contendam em relação a Moisés, e Deus traz aquele texto que nós já lemos aqui, mas eu vou repetir para vocês, para que vocês possam entender o finalzinho dele, né? Lá de Números 12, 9 e 10, diz assim, ó: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por conta daquilo que Miriam tentou criar na situação da liderança, minando a liderança do seu irmão, Deus fez com que ela obtivesse sobre a sua pele lepra, para que pudesse estar exposto ali como exemplo o que é que reflete quando alguém quer se levantar contra uma autoridade. Ele representava uma autoridade para aquele povo ali. E sua própria irmã, que tinha uma posição de destaque, ela queria criar uma divisão em relação àquele povo. Deus vem e traz ali, né, uma praga, uma doença sobre o seu corpo, para que pudesse estar estampado sobre a vida dela, e ela pudesse ali sofrer as consequências do seu erro. Arão vai lá e fala: Moisés, intercede, ora a Deus para que isso possa cessar. Miriam, ela foi afastada
do povo ali, durante 7 dias. Depois Deus teve misericórdia, né? Ela foi curada e ela é restabelecida para estar junto novamente com aquele povo. Mas as consequências do pecado da inveja, da murmuração, da divisão, ele sempre traz consequências desastrosas para qualquer lugar. Seja igreja, casa, ambiente de trabalho, o que for. Sempre. Tá? Terceiro ponto aqui, já caminhando para o final. Moisés, um homem manso e humilde. O que é essa mansidão, pastor Flávio? É ser uma pessoa calminho, fala baixinho? Não. É você ter domínio próprio diante das situações. Você precisa ter o autocontrole em relação à sua vida. E mais uma vez eu trago para vocês aqui a necessidade de você ter suas emoções, né, primárias sempre equilibradas. Não é você jogar fora o medo. Não é você não ter alegria. É você saber equalizar as suas emoções primárias. O medo, a alegria, a raiva, a tristeza. Você precisa equalizar as suas emoções primárias para que você possa viver em harmonia com as pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai ter que aprender a lidar com o invejoso. Vai ter que aprender a lidar com as pessoas que vão falar mal de você. Porque nem todas as pessoas, elas vão conhecer a palavra de Deus. Você vai ter que ser exemplo. Ou vão conhecer a palavra de Deus, ou melhor, vão estar na igreja, mas às vezes são o quê? São joio em meio ao trigo. Mas Deus, por misericórdia, Ele mantém joio e trigo juntos, porque Ele sabe que o joio, ele é um parasita. Ele, para poder crescer, ele se aloja e suga lá embaixo, pela raiz do trigo, para que ele possa poder crescer e tentar se tornar alguém. É por isso que lá no texto, quando fala assim, ó, Senhor, tu semeaste com sementes boas, mas nasceu joio também. Nos autoriza para que a gente vá lá e arranque o joio do trigo. O Senhor, conhecendo bem o que Ele criou, o que Ele plantou, Ele fala, não arranca não. Porque se você arrancar o joio, vai vir um trigo junto. Porque o joio está alojado lá embaixo, na raiz do trigo. Só que diz a Bíblia, tá? E deixa nos transparecer isso de forma muito clara, e de que o joio e o trigo, eles têm diferenças. O joio, ele é duro, como um bambu. Já o trigo, ele é maleável. O tempo de colheita do trigo, lá em Israel, é no período de junho. Ventos fortes. Quando vem o vento forte, consegue-se identificar quem é joio e quem é trigo. Por quê? O trigo, quando vem o vento forte, ele se encurva. Ele se prosta. O joio, ele permanece duro, intacto como o bambu. Imagine que essa comparação, e é a verdade, quando vem o sopro do Espírito sobre a vida do joio e do trigo, fica fácil para aquele que é o semeador identificar e cortar fora o joio para que possa permanecer o trigo. Porque trigo, e esse trigo é você e sou eu, ele não consegue permanecer de pé quando vem o sopro do Espírito. Quando o sopro do Espírito vem, o trigo ele se encurva, ele se prosta, ele se humilha, ele se arrepende. Oh, aleluia! Ele vai se encurvar, porque ele sabe reconhecer quem é o seu Senhor. E quando você está de frente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não tem como permanecer de pé, porque só quem conhece a Deus de intimidade, ele sabe que é impossível estar diante de Deus e não se prostrar diante dele. Mas o joio, quando vem um sopro do Espírito, ele insiste em permanecer arrogante, duro, de pé, porque ele acha que ele é o cara, que a posição é para ele, que o cargo é para ele, por isso que ele é invejoso, por isso que ele murmura, por isso que ele faz tanta coisa para poder minar todo um corpo que às vezes está caminhando tão bem dentro da igreja. Só que aí vem um sopro do Espírito, aí o trigo vai se encurvar, aí o joio permanece de pé, aí ficou fácil.
Aí vem o semeador e começa a cortar. Corta o joio, pum, permanece o trigo. Corta o joio, pum, permanece o trigo. Corta o joio, pum, permanece o trigo. Porque a igreja que Deus quer é aquela igreja que o adora em espírito e em verdade. E é essa igreja que vai ser arrebatada quando a trombeta do Senhor tocar em o nome de Jesus. Para de murmurar. Para de ter inveja. Aprende a ter domínio próprio. É por isso que Moisés tinha tanta intimidade com Deus. E a Bíblia faz questão de dizer, olha só, Jesus falando, Sermão do Monte, Mateus 5:5, bem-aventurados mansos, pois eles receberão a terra por herança. O manso, ele se quebranta na presença do Senhor. Ele chora, ele se humilha, ele está sempre pronto para trabalhar. Eu nunca vi um arrogante, pastor, querer trabalhar. Falar assim para um arrogante, teste do arrogante. Chega na igreja amanhã, 7 da manhã, que tem um rodo e uma vassoura para você. Vê quantos vão vir? Não vem. Só vem quem é servo. E servo é manso. Servo é manso, meu irmão. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aleluia. E a Bíblia fala o seguinte, ó, Moisés era o homem mais manso que havia na terra. A mansidão de Moisés era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, grava isso, irmão, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Qual é o próximo? Mansidão. E aí? Como é que você está? Brabão no trânsito? Não pode ouvir uma buzina que quer levantar um dedo para apontar assim para o céu. Né, irmão? E aí? Difícil, né? Estou finalizando. O fardo de uma liderança. Foi tanto problema que aquele povo criou, de que Moisés, ele sentiu ali o peso da liderança. Ele começa a indagar algumas coisas a Deus. Imagina você, recebe uma missão de Deus, está conduzindo o povo a uma terra que mana leite e mel, e esse povo só reclama diante de tudo que eu já listei para vocês aqui. Gente, acha que é fácil ser líder de alguma coisa? Imagina pastor presidente de uma igreja dessa. Vocês têm orado pelo seu pastor? Pela sua pastora? Já entregou algum presente para eles esse ano? Pois é, isso se mostra o quê? Ó, lembrança. Falar às vezes com a boca é fácil, mas honra eles com atitude também, meu irmão. A gente honra falando e honra com atitude também. Porque a gente sabe que o peso da obra ministerial, eu nasci e me criei dentro da igreja, gente. Já passei por várias gerações, é muito difícil. Porque o povo, para pedir algo ao pastor, ele pede igual a varejo. É de grande quantidade. É um monte, uma relação gigante. Mas para agradecer é atacado, é uma caixinha só que ele pede. Fala assim, pastor, obrigado por tudo que o senhor fez para mim um ano inteiro. Então honre seus líderes, honre seus pastores, honre as pessoas que representam algo sobre a sua vida, porque essas pessoas têm pago um preço por você. E é muito pesado esse fardo. Quando eu me disponho a querer orar por alguém, existe um mundo espiritual que quer agora derrubar a minha vida ou me fazer parar de orar por você. E às vezes você acha que é fácil. E você esquece todo um contexto. E aqui, Moisés estava extremamente cansado com o fardo. E Deus fala o seguinte, separa aí 70 anciões, dentre os príncipes de Israel, que eu vou compartilhar do Espírito que está sobre você, para que eles possam te ajudar. A Bíblia fala que do Espírito que estava sobre Moisés, esse Espírito foi compartilhado com 70 anciões para ajudar na condução daquele povo. E ainda assim, com Moisés, mais 70, o povo não conseguiu entrar na terra prometida, porque insistia em murmurar, insistia em reclamar,
diante de tudo aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles. Abra sua Bíblia em Números 14, 33, 34, para poder encerrarmos aqui. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. A punição para aquele povo, diante do não acreditar na promessa de Deus, foi fazer com que eles, de fato, não entrassem na terra prometida. Porque durante vários anos da sua vida, eles demonstravam com palavras não acreditar de que a promessa de Deus para a vida deles iria se cumprir. Então, que vocês possam aprender com essa lição hoje, nessa manhã, de que a promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. E que, independentemente das circunstâncias, você precisa entender que todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você acredita no que Ele prometeu para a sua vida, pode vir a dificuldade que for, permanece fiel, permanece adorando, permanece cantando o hino da vitória, porque você vai entrar sim, em nome de Jesus, na terra que mana leite e mel. Que Deus abençoe a todos.